Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe quer que eu assuma a responsabilidade pelo bebê, da traição da minha esposa, mas o teste de ácido desoxirribonucleico, que fiz com meu pai, trouxe revelações inesperadas durante seu divórcio. Vou começar dizendo que minha mãe sempre quis ter uma filha. Era algo com o que ela sonhava desde que eu me lembro. Sua emoção era evidente quando ela e meu pai descobriram que estavam esperando seu primeiro filho, que acabou sendo eu. No entanto, tudo mudou no momento em que souberam que seria um menino. Ela ficou extremamente decepcionada, e essa decepção não foi algo que ela guardou para si. Na verdade, ela me contou essa história em várias ocasiões ao longo da minha vida, deixando claro que sempre desejou um resultado diferente. Meus pais planejaram ter mais filhos, já que minha mãe ainda tinha esperança de ter uma filha. No entanto, a vida tinha outros planos. Após o meu nascimento, minha mãe começou a experimentar complicações de saúde graves, o que, com o tempo, tornou impossível que ela pudesse conceber novamente. A ideia de não poder ter mais filhos foi devastadora para ela. Posso imaginar o peso emocional dessa perda, algo que acredito que ela ainda carrega até hoje. Deve ter sido um golpe muito doloroso perceber que o sonho de ter uma filha nunca se tornaria realidade. Ao longo dos anos, minha mãe continuou a expressar seu desejo por uma filha, um sentimento que parecia intensificar-se com o tempo. Eu percebia como ela dava uma atenção especial às minhas primas, dando-lhes carinho e presentes que pareciam ser a expressão do amor materno que sempre quis dar a uma filha. Seja com presentes adicionais, demonstrações de afeto, ou simplesmente na maneira como as tratava, era evidente a diferença em como ela se relacionava com elas em comparação a mim. Curiosamente, esse comportamento dela não me incomodava muito. Durante grande parte da minha vida, aceitei que essa era minha mãe e não levava para o lado pessoal seu favoritismo em relação às minhas primas. Sabia que ela me amava e, na maioria das vezes, estava em paz com isso. Foi assim até que minha ex-esposa Sofia entrou em cena. Sofia era filha da melhor amiga da minha mãe no colégio, uma amizade que se perdeu com o tempo e que minha mãe retomou depois de muitos anos sem contato. Quando minha mãe conheceu Sofia pela primeira vez, ficou impressionada com sua beleza e imediatamente se fixou na ideia de que ela seria a parceira perfeita para mim. Naquela época, eu estava solteiro e minha mãe já tinha tentado me apresentar a várias mulheres, sem sucesso. No entanto, desta vez, ela estava decidida. Não parava de me dizer o quanto Sofia era linda e maravilhosa e como nós dois seríamos o casal perfeito. Com o tempo, isso se tornou quase uma obsessão para ela. Durante semanas, aguentei suas tentativas insistentes de nos juntar, e finalmente cedi. Honestamente, aceitei sair com Sofia mais para que minha mãe parasse de insistir. Só queria que ela parasse de falar dela e me deixasse seguir com minha vida. Quando finalmente conheci Sofia, minha primeira impressão coincidiu com tudo que minha mãe havia me dito. Ela era sem dúvida incrivelmente bonita. Mas, à medida que a noite avançava e começamos a nos conhecer melhor, percebi que não havia muita profundidade além de sua aparência. Uma das primeiras coisas que tento descobrir sobre alguém é o que a motiva, quais são seus objetivos e que sonhos tem para o futuro. Quando perguntei a Sofia o que ela queria fazer da vida, sua resposta me surpreendeu. Ela me disse sem hesitar que seu sonho era ser dona de casa. Naquele momento, senti um desconforto interno. Não é que haja algo errado em querer formar uma família, mas naquele ponto da minha vida, eu tinha ambições muito diferentes. Não estava pensando em ter filhos naquele momento e esperava encontrar alguém que tivesse aspirações além de formar uma família. Naturalmente, perguntei o que ela planejava fazer enquanto isso, antes de ter filhos, e sua resposta me deixou ainda mais desconcertado. Ela simplesmente disse que queria ser esposa em tempo integral. Fiquei perplexo enquanto ela continuava a explicar que sua mãe sempre fora dona de casa desde que ela se lembrava, até que seu pai faleceu. Em sua opinião, essa era a chave para o sucesso do casamento dos pais dela. Embora eu pudesse respeitar que isso funcionava para sua família, era completamente diferente do que eu buscava em uma parceira. Eu queria alguém com paixão, alguém movido por um propósito, seja em sua carreira ou em uma meta pessoal. A ideia de que alguém quisesse ser dona de casa desde o início não coincidia com meus valores. Naquela época, Sofia e sua mãe moravam com seu tio, que arcava com todas as despesas delas, já que a mãe de Sofia ainda não queria trabalhar. Quando voltei daquele primeiro encontro, estava claramente decepcionado.
Havia começado o encontro com poucas expectativas, principalmente porque queria agradar minha mãe, mas ao final da noite, soube que isso não era o que eu procurava. Naturalmente, minha mãe não aceitou bem meus comentários. Na verdade, ela estava visivelmente chateada, quase como se eu a tivesse traído por não dar a Sofia a chance que, segundo ela, merecia. Ela insistia que eu não havia me dado tempo suficiente para conhecê-la de verdade, garantindo que, se tentasse um pouco mais, poderia ver o que ela via em Sofia. Mas eu já havia tomado minha decisão. Disse a ela com firmeza que precisava parar de insistir na ideia de nós dois e que o melhor seria que cada um seguisse em frente. Eu deveria saber que minha mãe não desistiria tão facilmente, especialmente quando ela se obceca com algo, ou neste caso, com alguém. Não muito tempo depois, ela me convidou para jantar em sua casa, o que não era incomum. Muitas vezes ela me pedia para vê-la, para passarmos tempo juntos ou nos atualizarmos. Mas dessa vez, ao chegar, percebi que Sofia também estava lá. Parece que minha mãe decidiu convidá-la por conta própria, tentando forçar outro encontro entre nós. Assim que cheguei, meus pais praticamente saíram correndo da casa com um sorriso travesso, dizendo: "Aproveite o seu encontro." Fiquei completamente mortificado, e pela expressão de Sofia, tenho certeza de que ela também se sentiu assim. Nós ficamos ali por um momento, nos olhando com desconforto, sem saber o que dizer ou como lidar com a situação. Era como se eu tivesse caído numa armadilha para um encontro não consensual na casa dos meus próprios pais, sem uma aparente forma de escapar. Durante alguns minutos, ficamos ali em silêncio, sem saber o que fazer. Poderia ter inventado uma desculpa e ido embora, mas não queria envergonhá-la mais do que já havia feito minha mãe. Depois de tudo, ela também era vítima das tentativas exageradas de minha mãe, assim como eu. Então, em vez de fugir, trocamos algumas risadas desconfortáveis, reconhecendo quão absurda era a situação, e finalmente nos sentamos para conversar, já que estávamos lá e não tínhamos nada melhor para fazer. Achei que, ao menos, poderia aproveitar a oportunidade para conhecê-la um pouco melhor. Sofia me confessou abertamente que havia gostado de mim após nosso primeiro encontro e que tinha a impressão de que eu também havia sentido o mesmo. No entanto, como nunca liguei para ela nem fiz qualquer esforço para entrar em contato, ela ficou confusa. Expliquei da forma mais delicada possível que, embora fosse uma pessoa gentil e bonita, sentia que tínhamos objetivos de vida muito diferentes, já que o desejo dela era ser dona de casa. Então, Sofia me esclareceu que não se tratava de ficar em casa sem fazer nada, mesmo que não tivéssemos filhos. Ela imediatamente começou a falar sobre seu trabalho voluntário na igreja e como dedicava seus dias a ajudar crianças e pessoas necessitadas. Sua explicação me fez vê-la sob uma nova perspectiva. Comecei a descobrir um lado de Sofia que não havia apreciado completamente antes. Percebi que, no fundo, ela parecia ser uma pessoa genuinamente calorosa e bondosa, ou pelo menos essa foi a impressão que me passou no início. Embora ela não fosse motivada por ambições profissionais ou grandes metas pessoais, parecia ter encontrado seu propósito em servir aos outros, e esse nível de generosidade é raro. Apesar das minhas dúvidas sobre nossa compatibilidade, decidi dar um salto de fé e pedi para sair novamente. Sofia e eu acabamos namorando por cerca de 1 ano antes de dar o próximo passo e ficarmos noivos. Durante esse período, também recebi uma promoção no trabalho, o que aumentou consideravelmente minha renda e me deu uma sensação de estabilidade. Sentia-me confortável o suficiente financeiramente para sustentar Sofia depois de casados, o que me deu confiança para propor casamento. No entanto, a proposta não foi totalmente minha decisão. Nossas mães, especialmente a minha, vinham nos pressionando sutilmente para que nos casássemos o mais rápido possível. Elas nos lembravam constantemente que o relógio biológico de Sofia estava avançando, embora nenhum de nós dois tivesse planos imediatos de formar uma família. Mas a insistência dela sempre estava presente, e isso me fez pensar que casar logo era o próximo passo lógico. Quando finalmente ficamos noivos, minha mãe, fiel ao seu estilo, assumiu o controle dos preparativos do casamento. Ela insistiu para que tivéssemos uma cerimônia do casamento grandioso, sem poupar despesas, e se ofereceu para pagar todo o evento por conta própria. Minha mãe estava determinada a realizar o sonho de casamento de Sofia, como se fosse o casamento de sua própria filha, um gesto que foi tanto generoso quanto esmagador. Desde o local até as flores e a lista de convidados, não havia detalhe pequeno demais para que minha mãe não controlasse. A cerimônia acabou sendo incrivelmente luxuosa, muito mais do que eu havia imaginado, mas ver o quanto Sofia estava feliz fez tudo valer a pena.
Depois do casamento e da lua de mel, rapidamente voltei à minha rotina de trabalho, mergulhando no emprego, que agora era mais exigente devido à minha recente promoção. Enquanto isso, Sofia se mudou para minha casa, e como havíamos acordado antes, assumiu completamente seu papel de dona de casa. No entanto, ela não estava inativa. Como havia prometido, continuou com seu trabalho voluntário em uma igreja próxima, algo que sempre havia sido uma paixão para ela. Contudo, não demorou muito depois de nos estabelecermos em nossa vida de casados para que eu começasse a notar algumas coisas sobre a rotina de Sofia que me pareciam estranhas. Como nunca havíamos morado juntos antes, eu estava descobrindo pequenos detalhes sobre seus hábitos diários que não conhecia durante o namoro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi sua insistência em que eu enviasse dinheiro para sua mãe todos os meses. Ela argumentava que tínhamos mais do que suficiente e que, como bom genro, era meu dever ajudar sua mãe. Achei estranho, especialmente porque nunca havia sido mencionado antes do casamento. Eu sempre havia assumido que seu tio cuidava das necessidades de sua mãe, mas agora, de repente, ela esperava que eu contribuísse financeiramente. Outra coisa que me desconcertava era que Sofia frequentemente saía e voltava muito tarde da noite. Eu esperava que, sendo dona de casa, ela estivesse mais tempo em casa, cuidando de coisas como cozinhar e limpar durante o dia. Mas, em vez disso, ela sempre parecia apressada quando eu voltava do trabalho, começando a cozinhar o jantar de maneira frenética no último minuto. Quando eu perguntava por que ela chegava tão tarde, ela sempre dizia que estava ajudando alguém, seja uma pessoa sem teto que havia conhecido ou uma criança da comunidade que precisava de orientação. Eu não queria desmotivá-la de fazer o que sentia que era significativo, mas ao mesmo tempo, pensei que havíamos concordado que, como dona de casa, ela assumiria certas responsabilidades domésticas. Isso não estava acontecendo. As refeições geralmente eram pouco saudáveis, improvisadas de última hora, a roupa nunca estava pronta a tempo, e a casa raramente estava tão limpa quanto eu esperava. No começo, tentei não dar muita importância a isso, mas, com o tempo, fui ficando cada vez mais frustrado. Comecei a conversar com ela sobre isso, em várias conversas calmas, sugerindo maneiras de equilibrar seu trabalho voluntário com suas responsabilidades em casa. Cada vez ela prometia que iria mudar e melhorar, mas o padrão nunca mudava. Era sempre a mesma história. Um fim de semana, quando ela saiu novamente para fazer trabalho voluntário, decidi surpreendê-la na igreja onde ela dizia colaborar. Achei que seria uma boa oportunidade para passar tempo com ela em seu ambiente e talvez oferecer ajuda, se ela precisasse. Ao chegar à igreja, perguntei por ela, esperando encontrá-la no meio de suas atividades. No entanto, as pessoas lá pareciam confusas quando mencionei seu nome. Depois de perguntar a várias pessoas, ficou claro para mim que minha esposa nunca havia colaborado ali. De fato, ninguém a conhecia. Senti um nó no estômago enquanto processava o que acabará de descobrir. Durante meses após nosso casamento, Sofia havia me dito que passava seus dias naquela igreja fazendo trabalho voluntário, mas agora eu me encontrava com a verdade de que ela nunca havia posto os pés lá. Tentei me convencer de que talvez tivesse cometido um erro, talvez tivesse entendido errado o nome da igreja ou talvez ela trabalhasse em outra igreja próxima. Naquela mesma noite, quando ela voltou para casa, decidi agir com calma. Perguntei casualmente como tinha sido seu dia, e ela começou a contar, como sempre, sobre o quão duro havia trabalhado, detalhando todas as pessoas que tinha ajudado e as coisas que tinha realizado. Quando ela terminou, perguntei diretamente em qual igreja ela tinha feito seu voluntariado, só para ver se ela me dava a mesma resposta. Como esperado, ela mencionou o nome da mesma igreja que eu havia visitado, a mesma onde me disseram que não a conheciam. Foi nesse momento que entendi que algo estava realmente errado. Sofia havia mentido para mim, não apenas uma vez, mas repetidamente, sobre onde passava seu tempo. Não era uma simples confusão, ela estava deliberadamente me enganando, e eu não entendia por quê. O que ela realmente estava fazendo durante o dia? Por que mentia para mim vez após vez? Algo definitivamente estava acontecendo, e eu estava decidido a descobrir a verdade. No dia seguinte, em vez de ir trabalhar como de costume, estacionei meu carro a alguns metros de nossa casa, longe o suficiente para que ela não me visse, mas perto o suficiente para mantê-la sob vigilância. Eu tinha tomado uma decisão, iria segui-la para ver aonde ela ia. Queria que ela me mostrasse que eu estava errado, que realmente ia à igreja como sempre dizia, e que tudo isso não passava de um mal-entendido.
Eu até estava me preparando mentalmente para me desculpar mais tarde, admitir que minhas inseguranças tinham me superado e explicar que duvidei dela sem motivo. O que aconteceu depois foi algo para o qual eu nunca poderia ter me preparado. Uma hora depois de eu estacionar, vi Sofia sair pela porta da frente, mas em vez de estar vestida com as roupas conservadoras que usava em casa ou comigo, ela estava vestida de forma completamente diferente, de shorts e uma camiseta sem mangas, uma combinação que nunca havia visto nela antes. Observei enquanto ela subia no carro, e, em vez de dirigir até a igreja, como eu esperava, ela tomou a direção oposta. Meu coração começou a acelerar. Eu a segui a uma distância prudente para não levantar suspeitas, tentando me convencer de que devia haver uma explicação lógica. Talvez estivesse fazendo um recado, talvez fosse se encontrar com alguém da igreja, talvez. Finalmente, ela parou em um bairro tranquilo e estacionou em frente a uma casa que eu não reconhecia. Não era a casa de sua mãe nem de qualquer primo, pelo menos não dos que eu conhecia. Então vi um homem sair da casa para recebê-la, e meu coração afundou ao vê-los se abraçarem. E, para minha absoluta surpresa, eles se beijaram ali mesmo, na entrada da casa. Eles se abraçaram com familiaridade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não conseguia respirar. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, mas eu era quem estava colidindo, e não havia como evitar. Minhas mãos se agarraram ao volante enquanto eu tentava absorver o que acabará de presenciar. Depois do beijo, eles entraram juntos na casa, ainda de braços dados, como se tivessem feito isso centenas de vezes antes. Eu me senti enjoado. Estava claro que aquilo não era um caso passageiro. A forma como interagiam, o conforto entre eles, deixava evidente que já estavam juntos há algum tempo. Meu coração estava em pedaços. De repente, todas as dúvidas, os horários estranhos e as desculpas começaram a fazer sentido. Sofia estava levando uma vida dupla, mentindo para mim sobre como passava seus dias enquanto mantinha esse relacionamento secreto bem diante dos meus olhos. Meu primeiro impulso foi ligar para minha mãe. Queria desabafar, contar tudo, ouvir sua voz e obter algum consolo, mas sabia que, se fizesse isso, ela, sem dúvida, ligaria para Sofia imediatamente, seja por raiva ou surpresa, e isso a alertaria. Não queria que Sofia soubesse que eu havia descoberto a verdade, pelo menos não ainda. Eu precisava de provas concretas, evidências claras de sua infidelidade, para que, quando chegasse o momento de confrontá-la, eu tivesse tudo o que precisava para acabar com esse casamento. Eu precisava agir com inteligência. Nas 2 semanas seguintes, concentrei toda a minha energia em reunir as provas necessárias para enfrentar Sofia e iniciar o processo de divórcio. Durante esse tempo, me encontrei com um advogado para garantir que protegeria meus bens da melhor maneira possível quando o divórcio avançasse. Sabia que não tínhamos um acordo pré-nupcial e queria evitar que essa traição me deixasse financeiramente arruinado. A noite em que finalmente confrontei Sofia foi surreal. Sentei-me com ela e disse, com calma, que sabia sobre sua infidelidade. No início, ela parecia surpresa e tentou negar tudo, mas eu estava preparado. Mostrei todas as provas que havia reunido no último mês, fotos dela com o homem, capturas de tela de suas mensagens de texto que encontrei em seu telefone, e até registros dos dias em que ela mentiu dizendo que estava na igreja. A cada prova que eu mostrava, Sofia percebia que não havia como escapar dessa situação com palavras. Finalmente, de má vontade, ela confessou. Admitiu que o homem com quem estava se encontrando era seu namorado do ensino médio, algo que eu já havia descoberto após investigar e encontrá-lo no Facebook. Ela tentou minimizar a situação, dizendo que havia sido uma tolice e que estava apenas brincando com ele, que não era nada sério. Afirmou que nunca teve a intenção de que as coisas chegassem tão longe. Eu não acreditei. Olhei diretamente em seus olhos e disse com firmeza que iria me divorciar dela. Ela parecia atonita. Acho que, em algum lugar de sua mente, ela acreditava que poderia me convencer, que eu a perdoaria ou que me deixaria levar por suas desculpas. Mas quando percebeu que eu falava sério, começou a implorar. Pediu que eu reconsiderasse, prometendo que mudaria e que poderíamos resolver a situação. Mas suas súplicas não surtiram efeito. Eu sabia que, se ficasse, nunca conseguiria confiar nela novamente. Disse com calma para que ela arrumasse suas coisas e fosse embora. Para evitar confusões ou tentativas de manipular a situação com nossas famílias, criei um grupo de chat com meus pais e a mãe de Sofia. No chat, expus toda a verdade de maneira clara.
Enviei todas as provas da infidelidade de Sofia, as fotos, as mensagens de texto, tudo. Queria que eles soubessem a verdade completa sobre por que eu estava me divorciando dela e evitar qualquer tentativa de deturpar a história, fosse por parte de Sofia ou de sua mãe. Dessa forma, não haveria espaço para mal-entendidos ou versões falsas. Sabia que, uma vez que a notícia se espalhasse, tudo desmoronaria, e não queria deixar espaço para confusões. Como esperado, as reações foram intensas. Minha mãe ficou absolutamente furiosa, indignada por Sofia ter me traído. Mas, ao mesmo tempo, tanto ela quanto a mãe de Sofia não paravam de pedir que eu reconsiderasse minha decisão. Apesar das provas irrefutáveis da infidelidade de Sofia, ambas imploraram que eu encontrasse em meu coração uma maneira de perdoá-la e dar-lhe outra chance. Felizmente, meu pai ficou do meu lado. Ele me assegurou que eu estava tomando a decisão correta e que ninguém deveria permanecer com um parceiro infiel, independentemente das circunstâncias. Ele disse que eu merecia algo melhor e apoiou minha decisão de seguir adiante com o divórcio. Uma semana depois de entrar com o pedido de divórcio, Sofia e sua mãe apareceram inesperadamente em minha casa. Sofia me revelou que estava grávida de meu filho. Minha reação imediata foi de incredulidade. Recusei-me a aceitar que eu era o pai, dado que ela havia tido um caso. A mãe de Sofia me atacou, acusando-me de arruinar a vida de sua filha por não aceitar a responsabilidade pelo bebê e por me divorciar dela tão repentinamente. Ela me fez sentir como se eu fosse o cruel em toda essa situação. Mais tarde, minha própria mãe intensificou suas súplicas. Ela me falou sobre como os filhos podem mudar tudo em um casamento e como ter um bebê poderia nos aproximar, a mim e a Sofia, como se a gravidez fosse uma solução mágica para a infidelidade. Ela me disse que Sofia havia prometido nunca mais me trair e que eu deveria pensar no futuro da criança, não apenas em meu orgulho. Ela me fez sentir como se eu fosse o vilão por escolher acabar com um casamento onde a confiança estava quebrada. Quando eu não cedi a seus argumentos, minha mãe, desesperada, me ameaçou dizendo que testemunharia contra mim no tribunal, se surgisse o assunto da pensão alimentícia. Ela disse que garantiria que eu pagaria pelo bebê, não importava se fosse meu ou não. O DNA não importa, família é família, ela argumentou, insinuando que não se importava com quem era o pai biológico. Estava decidida a reivindicar o bebê como seu neto, mesmo que isso significasse ir contra mim no tribunal. E foi exatamente o que ela fez. Fiel à sua palavra, minha mãe testemunhou contra mim durante o processo de divórcio, o que foi uma das traições mais dolorosas que já vivi. Meu advogado e eu lutamos para que o tribunal entendesse que Sofia havia me traído e que havia uma possibilidade real de que a criança não fosse minha. No entanto, tanto minha mãe quanto a mãe de Sofia testemunharam que o caso de Sofia não havia sido sexual, minimizando sua infidelidade, como se fosse apenas um erro inocente. Elas até argumentaram que, como Sofia e eu havíamos sido íntimos algumas semanas antes de nossa separação, justamente quando descobri sua traição, o bebê deveria ser meu. Felizmente, no final, o juiz determinou que nenhuma decisão final sobre pensão alimentícia ou paternidade poderia ser tomada até que o bebê nascesse e um teste de paternidade adequado fosse feito. Só então seria determinado se eu era o pai biológico. Senti-me aliviado. Foi como uma pequena vitória no que havia sido um processo exaustivo e doloroso. Pelo menos agora, eu não seria obrigado a sustentar uma criança que talvez não fosse minha sem provas concretas. No entanto, minha mãe, Sofia e sua mãe ficaram furiosas com o resultado. Mais tarde, minha mãe se aproximou de mim e disse que esperava que o bebê não fosse meu, e que se eu realmente fosse um homem, deveria levantar as calças e aceitar o filho de Sofia como meu, independentemente do que o teste de paternidade provasse. Nos últimos meses, minha mãe tem falado mal de mim para toda a família, me pintando como o vilão que destruiu seu casamento por causa do que, segundo ela, foi apenas um erro de Sofia. Não importa quantas provas eu apresentasse ou quantos argumentos lógicos eu desse, minha mãe se agarrou à sua narrativa, me culpando por tudo que deu errado. Então, você pode imaginar minha satisfação quando finalmente chegou o dia dos resultados do teste de paternidade. Esta semana, Sofia deu à luz uma menina, e imediatamente fizemos o teste. O resultado confirmou o que eu já esperava, o bebê não era meu. Quando compartilhei os resultados com Sofia, ela começou a chorar, implorando para que eu aceitasse a criança. Ela argumentou que seus amigos e familiares a rejeitariam, a ela e à filha, se eu não assumisse a responsabilidade. Sinto muito, mas não posso fazer isso, disse com firmeza. Não é mais minha responsabilidade.
Desde então, Sofia tem me ligado e deixado mensagens de voz, implorando para que eu reconsidere. Então, aqui estou eu, desabafando um pouco com estranhos, porque não é como se eu pudesse ir à minha família para fazer isso, e nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. Atualização 1. Para todos que perguntaram, agora Sofia está argumentando que, já que eu provavelmente não terei filhos tão cedo, eu deveria considerar este bebê como meu, apesar de ela ter me traído. Ela também confessou que o homem com quem teve o caso, seu namorado da escola, se recusou a casar com ela. Na verdade, ele nunca esteve pronto para se comprometer, e foi por isso que ela teve que se casar comigo em primeiro lugar. Agora está claro que ela só queria me usar como sua fonte de renda enquanto mantinha o relacionamento com ele. Honestamente, espero que pelo menos ela o leve ao tribunal para que ele pague a pensão alimentícia da criança, mas a essa altura já não me importa mais. Atualização 2. Segui o conselho de todos e fiz uma publicação no Facebook anunciando publicamente que eu não sou o pai do filho de Sofia. Eu estava cansado de minha mãe apoiar Sofia depois de tudo que ela me fez, e queria humilhá-la da mesma forma que ela me humilhou por meses. E adivinhe, depois que fiz a publicação mencionando como minha mãe apoiou Sofia, ela me ligou furiosa, porque as pessoas começaram a se afastar dela. Ela me acusou de traí-la, o que é bastante irônico, considerando que foi ela quem me traiu ao testemunhar contra mim no tribunal, tentando me obrigar a pagar pensão por uma menina que não era minha. No início, muitos amigos e familiares de minha mãe acreditavam em sua versão da história, mas agora que os resultados do teste de paternidade são públicos, todos perceberam que minha mãe estava errada em relação a Sofia. Nos comentários da minha publicação e até pessoalmente, estão dizendo que ela precisa ser uma mãe melhor para mim, e que eu sou a verdadeira vítima nessa situação. Depois que minha mãe me ligou para me xingar, ela e meu pai tiveram uma grande briga. Meu pai, cansado de ela me tratar mal constantemente, a ameaçou dizendo que a deixaria se ela não desistisse de sua ideia absurda de me obrigar a aceitar a filha de Sofia, mesmo que claramente ela não fosse minha. Entendo que a ideia de ter uma neta é muito tentadora para minha mãe, mas isso não justifica nada do que ela fez. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde a minha última atualização, e muitas coisas mudaram. No último mês, meus pais decidiram se separar. Minha mãe se recusou a mudar e até começou a se chamar de avó do bebê de Sofia. Ela tem dado dinheiro a Sofia todos os meses e até se oferecido como voluntária para cuidar da criança. Parece que finalmente está vivendo seu sonho de ter a filha que sempre quis. No entanto, meu pai se cansou de seu comportamento, achando que o que ela está fazendo é inapropriado e deixando claro que não quer ter nada a ver com Sofia ou seu bebê. Isso tem provocado várias brigas, já que minha mãe se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações. Como resultado, meu pai se mudou de casa e agora está morando comigo. Parte meu coração que minha mãe tenha decidido focar mais na filha da minha ex-esposa infiel do que em sua própria família. De qualquer forma, meu pai vai falar com um advogado esta semana para iniciar o processo de divórcio. Atualização 4. O que vou contar agora me deixou em choque, e provavelmente vai deixar vocês de boca aberta também. Descobri algo que muda completamente tudo o que eu pensava sobre essa situação, e honestamente tem sido difícil processar. Lembram que, na minha primeira publicação, eu mencionei que Sofia e sua mãe moravam com um tio porque o pai de Sofia havia falecido? Pois bem, acontece que essa não é toda a história. Ao que parece, a infidelidade corre nas veias dessa família. Alguém que leu minha publicação no Facebook me contatou por mensagem privada para contar a verdade por trás da separação dos pais de Sofia. Segundo essa pessoa, a razão pela qual o pai de Sofia se suicidou foi porque ele descobriu que sua esposa estava tendo um caso com o próprio irmão dele, o mesmo tio com quem Sofia e sua mãe estavam morando. Então, elas não estavam apenas morando com ele por apoio financeiro, na verdade, a mãe de Sofia estava em um relacionamento com seu cunhado há anos. No início, achei que isso era loucura demais para ser verdade. Como alguém poderia inventar uma história tão retorcida? No entanto, não vejo razão lógica para que essa pessoa mentisse para mim. E considerando que Sofia é infiel da mesma maneira, já não me parece tão absurdo pensar que a infidelidade corre nas veias dessa família. Mas isso não é tudo o que aconteceu. Muitas pessoas nos comentários anteriores me sugeriram que, dado o comportamento da minha mãe, eu fizesse um teste de DNA com meu próprio pai.
Ao que parece, de acordo com algumas estatísticas que compartilharam, embora eu não tenha certeza se os números são exatos, quando alguém insiste tanto para perdoar uma infidelidade, costuma ser porque essa pessoa também tem um passado de infidelidade. Pensei que talvez esse teste de DNA pudesse ajudar meu pai a fortalecer seu caso no divórcio, especialmente se descobríssemos algo estranho. Bem, nós fizemos o teste de DNA, e para alívio de ambos, eu sou o filho biológico do meu pai. Foi um grande alívio para nós dois, porque ambos acreditávamos que havia uma possibilidade real de que minha mãe tivesse sido infiel em algum momento. Embora não houvesse provas de infidelidade, essa dúvida sempre havia pairado sobre nós. Mas minha atualização ainda não acabou. Meu pai decidiu usar os resultados para armar uma cilada para minha mãe. Ele se sentou com ela e disse que tinha pensado muito sobre o casamento deles e que havia decidido fazer um teste de DNA porque tinha dúvidas sobre sua fidelidade. Ele mostrou que tinha documentos em mãos, mas não mostrou os resultados imediatamente. Em vez disso, ele a observou atentamente, procurando alguma reação. Segundo meu pai, o rosto da minha mãe mudou completamente, passando da surpresa para o nervosismo, como se ela já soubesse que havia algo a esconder. Finalmente, meu pai disse a ela que o teste mostrava que ele não era meu pai. O rosto da minha mãe se transformou ainda mais, do nervosismo para uma espécie de pânico absoluto. Ela começou a pedir que ele mostrasse os papéis, mas meu pai se recusou, dizendo que só mostraria se ela confessasse com quem tinha sido infiel. Após muita insistência e sob pressão, minha mãe acabou confessando, sem saber que meu pai estava gravando tudo. Essa gravação foi ideia dele para obter provas sólidas da infidelidade, e ele conseguiu. O surpreendente não foi apenas que ela confessou, mas com quem havia sido infiel. Lembram do tio de Sofia? Sim, aquele mesmo. A história era ainda mais enrolada do que imaginávamos. Minha mãe não só havia sido amiga da mãe de Sofia, mas também mantinha um relacionamento íntimo com o tio de Sofia. Tudo isso aconteceu às costas do meu pai por anos. Agora meu pai só precisa ver se pode usar essa gravação como prova. Se tudo der certo, isso pode ajudá-lo a evitar pagar mais do que o necessário no acordo de divórcio. E quanto à minha mãe, só posso dizer que ela não ficou feliz ao ver os documentos e descobrir que sim, eu era filho do meu pai. As traições só são perdoáveis quando são cometidas por ela, não por outras pessoas. Atualização 5. Espero que esta seja minha última atualização, já que finalmente sinto que essa história chegou à sua conclusão. Infelizmente, as coisas não saíram exatamente como esperávamos. Meu pai não pôde usar a gravação da confissão da minha mãe como prova no processo de divórcio. No nosso estado, é ilegal gravar alguém sem o seu consentimento, o que significa que essa evidência não teve valor legal. Com o advogado, eles tentaram encontrar outras maneiras de obter provas adicionais, mas não foi possível. Como resultado, o juiz ordenou que meu pai pague pensão alimentícia para minha mãe, porque sendo ele quem ganhava mais, é obrigado a apoiá-la financeiramente. Meu pai não está nada feliz com esse resultado, mas eu entendo porque ele fez o seguinte. Com a gravação, ele a enviou para Sofia. Sofia mostrou a gravação para sua mãe, e como esperado, o relacionamento entre minha mãe e a mãe de Sofia se rompeu completamente. É quase irônico pensar que, depois de tudo que minha mãe fez por Sofia e sua mãe, sua amizade terminou da pior maneira possível. Mas a história não termina aí. Sofia decidiu ficar ao lado de sua mãe nessa disputa, já que é sua família, e minha mãe não é. Como resultado, Sofia não permite mais que minha mãe veja sua suposta neta. Para alguém que durante anos sonhou em ter uma filha, e que depois se agarrou à ideia dessa neta como uma forma de compensar esse sonho frustrado, isso foi um golpe devastador. Sinceramente, ver meus pais se divorciarem tem sido difícil. Não é fácil aceitar que ambos estamos passando por divórcios praticamente ao mesmo tempo, especialmente sabendo que tanto minha mãe quanto minha ex-esposa foram infiéis. No entanto, saber que Sofia agora está sozinha, sem um homem para sustentar sua filha e sem apoio financeiro, torna essa situação um pouco mais suportável para mim. No final, seu plano de me usar como seu sustento financeiro enquanto mantinha seu relacionamento com um amante fracassou completamente. Quanto à minha mãe, ela acabou sem a filha que sempre quis e sem a neta com quem sonhava. Parece que tudo que ela tentou construir com Sofia e seu bebê desmoronou, deixando-a completamente sozinha. Embora eu não goste de ver meus pais passarem por esse processo, sinto que as coisas se encaixaram de maneira justa. Cada um está enfrentando as consequências de suas próprias decisões. O que você achou dessa história?
Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Cuidei da minha netinha e apoiei minha família, mas quando me usaram e riram de mim, decidi dizer basta. Olá a todos. Você não chega aos 62 anos sem colecionar algumas cicatrizes de batalha e histórias para contar. Já passei por bastante coisa na minha vida para saber quando me afastar, quando manter minha posição e quando deixar as coisas passarem. Essa é a sabedoria que a idade e a experiência te dão, especialmente depois de servir nas Forças Armadas por décadas. Após me aposentar do serviço ativo, me estabeleci no que pensei que seria uma vida tranquila em um bairro suburbano calmo. Mas a aposentadoria não significa ficar de braços cruzados o dia todo, vendo o mundo passar de uma cadeira de balanço na varanda. Não, senhor. Esse não é meu estilo. Sempre fui um homem de ação e não estava disposto a deixar a aposentadoria mudar isso. Então, encontrei um propósito ao treinar beisebol para crianças em um clube local. Há algo sobre o som do bastão batendo na bola e o cheiro da grama recém-cortada que me mantém jovem. Ensinar essas crianças me dá um senso de propósito. Ver elas desenvolverem suas habilidades e crescerem como indivíduos é minha maneira de retribuir à comunidade, sabe? Além disso, me mantém ativo e engajado, o que é crucial quando se chega à minha idade. Agora, estou solteiro nesses dias. Minha esposa, que Deus a tenha, faleceu há 4 anos devido à Covid. Foi um golpe difícil perder sua parceira de 40 anos. Passamos por altos e baixos juntos, e de repente, ela se foi. Mas a vida continua, não é? Ou você aprende a seguir em frente, ou fica para trás. Tenho um filho que é casado agora, e eles tiveram um bebê recentemente. Quando olhei pela primeira vez para minha neta, juro que meu coração cresceu 3 tamanhos. Ela tem os olhos da avó, sabe? Sempre quis ter uma filha, mas o destino tinha outros planos. Não conseguimos conceber depois do nosso filho, então ele permaneceu nosso único filho. Talvez seja por isso que fui tão rápido em ajudar quando eles vieram até mim, com as mãos estendidas, um pouco mais de 8 meses atrás. Minha neta havia acabado de nascer e, como muitos casais jovens hoje em dia, eles estavam sobrecarregados financeiramente. Ambos trabalham em tempo integral, o que é admirável, mas estavam tendo dificuldades em encontrar cuidados infantis acessíveis. Todos nós sabemos que as creches hoje em dia custam uma fortuna, e contratar uma babá, esqueça. Eles não podiam arcar sem entrar em dívidas. Então, depois que a licença maternidade da minha nora acabou, eu me ofereci para cuidar da minha neta. Por que não, certo? Eu tenho tempo e amo aquela pequena bola de alegria. Além disso, isso me daria a chance de me aproximar dela, algo que nem sempre consegui fazer quando meu filho era pequeno, pois eu estava em missões na maior parte do tempo. Era a minha chance de compensar o tempo perdido, de certa forma. Nos últimos 8 meses, tenho feito exatamente isso. Cuidando da minha neta durante o dia enquanto meu filho e minha nora vão trabalhar. Não pedi nada em troca, nem dinheiro, nem favores, apenas a satisfação de saber que estava ajudando minha família. Parecia uma situação ganha-ganha para todos os envolvidos. Minha rotina tornou-se precisa. Depois da minha aula de beisebol pela manhã, eu ia até a casa deles. Nesse momento, minha nora já estaria pronta para sair para o trabalho. Eu passava o dia com a bebê, mantendo-a ocupada com atividades, levando-a para passear, brincando com ela, trocando fraldas, o pacote completo. Quando o dia terminava, eu ficava na casa deles até que meu filho e minha nora voltassem do trabalho, apenas para garantir que tudo estava em ordem antes de voltar para minha própria casa. Não é um trabalho fácil, deixe-me te dizer. Correr atrás de um bebê o dia inteiro pode te desgastar mais rápido do que uma marcha de 10 milhas com uma mochila cheia. Mas também não é insuportável. Eu amo minha neta, e isso é o suficiente para me manter em movimento. Além disso, eu imaginava que isso seria bom para minha saúde. Quem precisa de uma academia quando tem uma pequena cheia de energia para acompanhar? No entanto, há algo na minha nora que sempre me deixou desconfortável. Ela nunca foi diretamente rude comigo, mas sempre houve uma tensão subjacente, uma frieza na sua atitude. No começo, não conseguia entender exatamente o que era. Achei que fosse o estresse de ser mãe nova, ou talvez apenas uma diferença de gerações. Mas com o tempo, comecei a pensar que talvez fosse minha aparência. Veja, servi ao meu país e levei tiros por ele. Tenho uma cicatriz de bala na minha orelha direita que faz parecer que alguém deu uma mordida nela.
Meu rosto é marcado e rugoso, cheio de histórias de uma vida vivida intensamente. Não sou nenhuma estrela de cinema, isso é certo. E comecei a ter a sensação de que minha nora achava minha aparência desagradável. A frieza era suportável no início. Já lidei com coisas piores na minha vida. Mas, nos últimos 2 ou 3 meses, tem sido algo mais. Minha nora tem uma amiga chamada Lídia, que muitas vezes aparece à noite. Às vezes, ela chega junto com minha nora, quando ela volta do trabalho. Geralmente, brinco com minha neta no gramado da frente à noite, é a nossa pequena rotina. Rolamos na grama, brincamos de esconde-esconde e eu conto histórias sobre o pai dela quando ele era pequeno. Quando minha nora chega, ela normalmente se arruma e pega a bebê do gramado, e então eu vou embora. Mas nos dias em que Lídia vem, é diferente. Minha nora não sai. Ela passa tempo com sua amiga e não cuida do bebê. Então, eu acabo ficando mais tempo para dar a elas tempo para conversar. Agora, eu não conheço Lídia muito bem, mas desde o dia em que a vi pela primeira vez, não gostei dela. E confie em mim, eu não sou do tipo que julga as pessoas rápido demais. Você não sobrevive no exército fazendo julgamentos precipitados sobre as pessoas. Mas há algo em Lídia que simplesmente não me cai bem. Talvez seja a maneira como ela se comporta, como se fosse um presente de Deus para o mundo. Há um ar de arrogância nela, como se achasse que é melhor do que todos os outros. No meu tempo, tínhamos um ditado para pessoas assim: muita pose e pouca substância. Talvez seja apenas eu, sendo antiquado, mas acredito que você pode aprender muito sobre uma pessoa pela forma como ela trata os outros, especialmente aqueles que ela acha que não podem fazer nada por ela. E Lídia, bem, ela me tratava como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas uma peça de mobília na sala. Sempre que Lídia estava por lá, ela e minha nora se sentavam na sala ou na cozinha, conversando e rindo como duas colegiais. No começo, eu não me importava com isso. Todo mundo precisa de amigos, certo? Mas toda vez que eu passava por elas ou entrava na casa, pegava elas trocando esses olhares estranhos. Sabe do que estou falando? Aqueles olhares de lado que fazem você se sentir como se fosse o motivo de uma piada da qual você não está participando. Houve tantas vezes em que as peguei me olhando e cochichando algo, como se eu fosse algum tipo de aberração em exibição. E quando faziam contato visual comigo, apenas sorriam com desdém uma para a outra. Isso me deixa desconfortável, como se eu estivesse de volta ao colégio, e os alunos populares estivessem rindo de mim pelas minhas costas. Mas eu não quero causar um alvoroço, então fico quieto. Afinal, estou lá para cuidar da minha neta, não para me preocupar com o que duas mulheres na casa dos 30 anos pensam de mim. Mas não é apenas os olhares. Há uma sensação geral de julgamento vindo delas, como se eu não pertencesse ao mundo perfeito delas. Eu estaria na sala de estar, brincando com minha neta, e ouviria seus cochichos na cozinha. Às vezes, elas paravam de falar completamente quando eu passava, só para começar a falar de novo quando eu saía de vista. Elas não precisavam dizer nada para eu saber que estavam falando de mim. Isso me incomoda, não vou mentir. Já enfrentei fogo inimigo e saí do outro lado, mas algo sobre esses olhares de julgamento e comentários sussurrados me afeta. Mas pensei, tanto faz. São apenas duas mulheres imaturas fofocando. Sou um homem crescido, um veterano. Não preciso da validação delas. Meu trabalho é cuidar da minha neta, e estou fazendo isso muito bem. Mas, no fundo da minha mente, não consigo deixar de pensar que algo está errado. Tem uma coisa a mais que tem me incomodado. Minha nora nunca parece apreciar a ajuda que estou dando, pelo menos não do jeito que pensei que ela faria. Não há agradecimentos, nenhum reconhecimento pelo tempo e esforço que estou dedicando. É como se ela esperasse isso, como se fosse meu dever ou algo assim. Mas eu continuo, porque quero apoiar meu filho e sua família. É isso que a família faz, certo? Nós aparecemos um para o outro, mesmo quando é difícil. Conversei com meus amigos sobre isso, meus antigos companheiros do exército que me conhecem há anos. Eles descartaram, dizendo que eu estava apenas pensando demais. Por que essas duas mulheres se incomodariam com você? Eles disseram. Elas teriam muitas outras coisas para fofocar. Mas eles não estavam lá. Eles não sentiram o peso daqueles olhares, a dor daqueles comentários sussurrados. Não sei o que fazer nessa situação. Estou realmente exagerando?
Pesquisei sobre isso e, segundo algumas páginas, talvez eu esteja sofrendo de um transtorno. Eles chamam isso de paranoia. Mas é paranoia se eles realmente estão contra você? Eu não sei. É tão solitário ser um homem velho às vezes. Não tenho ninguém que realmente entenda o que estou passando. Certamente não posso confrontar meu filho sobre isso. O que eu diria? Ei, filho, acho que sua esposa e a amiga dela estão zombando de mim pelas minhas costas. Eu pareceria um velho louco. Chegou ao ponto em que não quero mais cuidar da minha neta. E sempre que vejo Lídia, quero sair correndo de lá mais rápido do que já corri no treinamento básico. Estou ficando maluco? Meu sentimento é genuíno? Já enfrentei inimigos na guerra, mas isso parece um tipo diferente de batalha. E eu não tenho certeza de como lutar. Filho e sua família. É isso que a família faz, não é? Nós aparecemos uns para os outros, mesmo quando é difícil. Conversei com meus amigos sobre isso, meus antigos camaradas do exército que me conhecem há anos. Eles descartaram minhas preocupações, dizendo que eu estava pensando demais. Por que essas duas mulheres se importariam com você, disseram eles. Elas teriam muitas outras coisas para fofocar. Mas eles não estavam lá. Eles não sentiram o peso daqueles olhares, nem a dor daqueles sussurros. Eu realmente não sei o que fazer nessa situação. Será que estou exagerando? Pesquisei sobre isso, e, de acordo com algumas páginas, pode ser que eu esteja sofrendo de um distúrbio, paranoia, chamam isso. Mas será que é paranoia se elas realmente estão falando de você? Não sei. Às vezes, é tão solitário ser um homem velho. Não tenho ninguém que realmente possa entender o que estou passando. Certamente não posso falar com meu filho sobre isso. O que eu diria? Ei, filho, acho que sua esposa e a amiga dela estão fazendo piada de mim pelas costas. Eu soaria como um velho maluco. Chegou ao ponto em que eu não quero mais cuidar da minha neta. E sempre que vejo Lídia, quero sair correndo de lá mais rápido do que nunca corri durante o treinamento básico. Estou ficando louco? Será que esse meu sentimento é mesmo genuíno? Enfrentei inimigos em guerras, mas isso parece um tipo diferente de batalha, uma que eu não tenho certeza de como lutar. Atualização 1. Obrigado, meus amigos, por aprovarem meu post. Eu estava um pouco assustado, achando que as pessoas poderiam me chamar de louco, mas sou grato que muitos dos meus amigos validaram meus sentimentos como reais. Deixe-me contar algo, a vibração é real. Eu sempre confiei no meu instinto, e ele nunca me levou pelo caminho errado. Nem nas selvas do Vietnã, nem nos desertos do Iraque, e com certeza, nem na selva suburbana do drama familiar. E, cara, meus instintos provaram estar certos desta vez. Era uma noite comum, ou pelo menos eu pensava que era. Daquelas noites em que você espera relaxar, talvez assistir TV e definitivamente não ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Mas a vida é engraçada assim, não é? Lá estava eu, brincando com minha neta na sala de estar. Estava chovendo lá fora, aquele tipo de chuva constante no telhado que faz você ficar feliz por estar dentro de casa. Minha nora chegou do trabalho com Lida. Como de costume, passaram por mim, e eu juro, senti a energia negativa irradiando delas como o calor de uma fornalha. Você conhece aquela sensação, quando você entra em uma sala e sabe que as pessoas estavam falando de você? Foi como isso, mas aumentado ao máximo. Como eu estava na sala de estar, elas se retiraram para outro cômodo para conversar. No começo, eu não pensei muito sobre isso, estava muito ocupado fazendo caretas para minha neta, tentando fazê-la rir. O riso daquela menina poderia derreter o coração mais frio, eu te digo. Depois de um tempo, a natureza chamou, e eu tive que usar o banheiro. Justo quando eu estava me levantando, minha neta começou a chorar. Você sabe como são os bebês, eles têm um sexto sentido para escolher o pior momento possível. Fui até o banheiro, que era anexo à sala de estar, e foi então que ouvi algo que não deveria ter ouvido. Minha nora e sua amiga saíram rapidamente do cômodo para atender o bebê. Lídia perguntou, quando ele saiu? Minha nora respondeu, não sei. Ele poderia simplesmente deixar o bebê sozinho sem nos informar. Eu congelei, minha mão na maçaneta da porta do banheiro. Eu sabia que deveria ter seguido com meus negócios, mas algo me fez ficar parado. Talvez fosse o treinamento militar entrando em ação, sempre colete informações quando puder.
Então Lídia disse algo que me atingiu como uma tonelada de tijolos. Aquele velho feioso está de mau humor, hein? Eu parei completamente. Velho feioso, era sobre mim que ela estava falando. Não havia como confundir. O que realmente me incomodou não foi apenas o comentário maldoso de Lídia, mas a reação da minha nora. Ela riu. Riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, como se insultar o homem que cuida do filho dela de graça fosse o ápice da comédia. Fiquei lá por um momento, tentando processar o que acabará de ouvir. Eu não sabia se deveria confrontá-las ali mesmo ou ir embora e deixar pra lá, como tenho feito há meses. Mas algo dentro de mim estalou. Eu já levei tiros pelo meu país, enfrentei inimigos em terras estrangeiras, e não ia ficar ali parado e deixar essas duas me desrespeitarem assim, na casa da minha própria família. Eu não podia mais me esconder e aceitar aquilo. Dei descarga no banheiro, poderia muito bem manter as aparências, e saí. Elas pareciam desconcertadas, como crianças pegas com a mão no pote de biscoitos. Saí e perguntei, o que vocês acabaram de dizer? As duas me olharam como servos diante dos faróis. Ah, não estávamos falando de você, disse Lídia rapidamente, com um sorriso falso colado no rosto. Minha nora apenas me olhou, atônita. Eu disse, eu não nasci ontem. Eu sei exatamente o que ouvi. Se tem algo a dizer, falem na minha cara, em vez de falarem pelas costas. Sou um homem militar e sei como levar tiros no peito. Lídia revirou os olhos com a minha declaração. Minha nora ainda estava quieta, provavelmente torcendo para que, se ficasse quieto o suficiente, ela se tornasse invisível. Lídia repetiu a mesma coisa, mas desta vez estava irritada. Quantas vezes precisamos dizer que não era sobre você? Estávamos falando de um colega de trabalho. Eu disse, então repita a conversa inteira, e veremos de quem vocês estavam falando. Lídia fez um gesto para minha nora, e ela finalmente encontrou sua voz. Deixa pra lá. Por que você está fazendo tanto alarde sobre isso? Não era sobre você. Eu a ignorei e olhei diretamente para Lídia. Eu disse, tenho uma aparência dura porque passei metade da minha vida servindo e protegendo meu país para que pessoas como você pudessem dormir em segurança em suas casas. Eu também não sou um vagabundo. Eu não vivo do dinheiro do meu filho e da minha nora. Eu ganho meu próprio sustento e venho aqui para ajudar minha família, sem receber nada em troca. Minha nora teve a audácia de me pedir para parar de repreender sua amiga porque o que ouvi não era sobre mim. Que se dane, eu disse, e saí de lá. Elas não tinham coragem de aceitar suas palavras, então não valia a pena discutir mais. Eu me defendi e as confrontei. Isso já era o suficiente. Uma hora depois, meu filho apareceu na minha casa. Ele estava furioso, parecendo um touro pronto para atacar. Sua primeira frase foi, você precisa pedir desculpas para Lídia. Eu fiquei tipo, o quê? Eu preciso pedir desculpas para Lídia? Por quê? Por me defender. Ele disse que eu havia humilhado a convidada dele. Aparentemente, sua esposa e sua amiga estavam falando de coisas aleatórias. Eu estava ouvindo a conversa e, do nada, decidi implicar com elas. Perguntei a ele se ele acha que o pai dele é louco e implicaria com as pessoas sem motivo. Contei o que eu ouvi, mas sabe de uma coisa? Ele não estava nem um pouco interessado em ouvir o meu lado. Ele estava mais interessado em me fazer pedir desculpas a Lídia para salvar sua reputação no grupo social. Porque, Deus me livre, incomodemos a todo-poderosa Lídia, certo? Pedir desculpas? Eu disse. Não dou a mínima para o que sua esposa ou amiga estão fazendo. Eu não fui o errado aqui, e não vou pedir desculpas. Ele saiu da minha casa furioso, parecendo um dragão de desenho animado cuspindo fogo. A atitude dele fez meu sangue ferver. Quero dizer, como ele ousa me lançar essas birras quando eu fui o errado pela amiga de sua esposa? Aquele idiota de um homem foi tão manipulado pela esposa que ele esqueceu a lógica. Eu engoli minha raiva com um gole de uísque e desmaiei. Pelo menos o uísque não me julgava. Na manhã seguinte, acordei no meu horário de costume, fiz meu trabalho rotineiro, fui treinar meus alunos, e depois fui a um parque relaxar. Vi meu telefone começar a explodir com mensagens do meu filho, perguntando quando eu iria cuidar da filha dele. Eu ri com vontade. Ignorei tudo, redirecionei as chamadas para o correio de voz e continuei o meu dia. Deixei eles cozinharem no próprio suco por um tempo.
Voltei depois do meu passeio, almocei e estava tirando uma soneca tranquila quando alguém começou a tocar a campainha insistentemente. Eu estava esperando por essa visita. Sim, meu filho. Atendi, e ele começou a me repreender. Onde você esteve desde essa manhã? Estou te ligando e mandando mensagens. Vim aqui 2 vezes para te procurar. Onde você foi? Eu estava preparado para essa conversa. Perguntei, por que você está me procurando? Você estava preocupado comigo? Ele ficou confuso e disse, não. Quer dizer, sim. E você também não apareceu para cuidar da bebê. Eu disse, ah, isso? Eu passei o dia relaxando no parque. Ele começou a gritar novamente, o quê? Você passou o dia vagando enquanto eu perdi o trabalho e me atrapalhei com a bebê? Eu te liguei tantas vezes, até vim aqui 2 vezes para deixar a bebê, mas você não estava aqui. Como você pôde ser tão irresponsável? Eu o encarei, e ele parou imediatamente. É incrível como aquele olhar militar pode calar as pessoas. Primeiro de tudo, você não tem o direito de me questionar. Quanto você me paga para cuidar da sua filha? Nada, certo? Então abaixe o tom. Segundo, eu não apareci porque eu não queria. Ele interrompeu dizendo, você poderia ter nos avisado se quisesse uma folga. Eu ri e disse, eu não trabalho para você, para ter que avisar antes de não aparecer. Eu fiz um favor para vocês, e agora estou tirando esse favor. Ele ficou em silêncio, e então caiu a ficha de que eu estava bravo por causa do desentendimento da noite anterior. Que idiota, demorou tempo suficiente para ele conectar os pontos. Eu disse, eu não sou um vagabundo. Não posso me defender daquele comentário nojento? E definitivamente não voltarei àquela casa onde sou desrespeitado. Ele percebeu que tinha cometido um grande erro. Suavizou o tom, sentou e disse, pai, olha. Sinto muito. Se isso é o que você quer, nós precisamos de você. Lídia pode ter dito algo absurdo, mas ela é nossa convidada, você sabe. Se algo te incomodou, você poderia ter nos dito depois, em vez de confrontá-la ali mesmo. Eu disse, deixa eu ver se entendi. Ela me insultou, e sua esposa se divertiu com isso. Ela deveria ter parado sua amiga, mas não fez isso. Eu não sou covarde. Eu tenho que me defender. Além disso, você veio aqui e fez birra em vez de se desculpar. Isso foi a última gota. Ainda estávamos conversando sobre isso quando a esposa dele ligou, gritando sobre a ausência dele. Ele gritou de volta que estava limpando a bagunça criada pela Lídia e aparentemente sua esposa. A nora saiu para o trabalho, deixando meu filho cuidando da filha deles. Ele estava trabalhando de casa, esperando que eu chegasse. Ele pensou que eu só estava atrasado, mas como eu não apareci, meu filho estava lutando para cuidar da bebê enquanto trabalhava. A nora voltou para casa no meio do dia, ambos ansiosos porque perderam o trabalho. Meu filho foi embora dizendo, vou fazer com que essa mulher se arrependa e peça desculpas a você. Eu disse, nenhum pedido de desculpas ajudaria. Já passei por guerras, filho. Um pedido de desculpas sem vontade não vai adiantar. Algumas horas depois, ele apareceu com a filha. Eu já sabia o que estava acontecendo. Ele não é um homem que consegue fazer a esposa pedir desculpas pelos erros dela. Eu sorri e perguntei, o que aconteceu com sua esposa? Ele disse, ela está trabalhando. Precisa terminar uma tarefa. Mas eu passei a mensagem de que você está chateado com o comportamento dela e com a atitude da Lida. Ele continuou, há algo mais que eu preciso te contar, na verdade. Os avós e os pais de Lida tiveram alguns problemas com o exército dos Estados Unidos, então ela não é muito fã de homens do exército. Além disso, ela te vê sempre na casa dela, por isso alguns pensamentos podem ter passado pela cabeça dela, e ela acabou sendo um pouco sarcástica. Mas tenho certeza de que minha esposa não tem nada a ver com os comentários de Lida. Nota lateral, Lídia é imigrante, e a família dela tem um histórico com o exército dos Estados Unidos. Não quero entrar em detalhes, porque acho isso ridículo e uma desculpa para o narcisismo dela. Eu disse, o que ela me chamou não tem nada a ver com minha profissão. Foi puro maldade e zombaria. Ela comentou sobre minha aparência e o fato de eu passar meus dias na sua casa, vivendo à sua mercê. Também não tenho nenhum rancor contra a Lídia. Ela não é nada para mim. Mas sua esposa, como ela pôde rir de comentários tão depreciativos?
Ele me pediu para esquecer tudo e voltar a cuidar da filha deles, pois eles não podem pagar uma babá. Senti a raiva crescer dentro de mim. Tenho me matado por eles há 8 meses, e esse foi o agradecimento que recebi. Não só minha nora deixou a amiga dela me desrespeitar, mas agora meu próprio filho estava ignorando isso como se não fosse nada. Ele parecia não se importar com meus sentimentos, só que eu era uma solução conveniente para os problemas de cuidado com a filha deles. As coisas pioraram quando eu bati o pé e disse que não cuidaria mais da filha deles. Por mais que eu ame minha neta, não vou sacrificar minha autoestima por amor. Eu disse a ele, eu não sou um vagabundo. Eu tenho minha própria vida, e estou cansado de trabalhar de graça para vocês. Se sua esposa acha que eu estou apenas vagando sem nada para fazer, talvez você deva começar a pedir para ela cuidar da própria filha. Meu filho tentou argumentar comigo, mas eu não cedi. Já tive o suficiente. Não ia mais deixar eles passarem por cima de mim. Eu disse que ele teria que resolver a questão de cuidado com a filha por conta própria daqui para frente. Eu sei que coloquei um muro entre mim e meu filho, mas não me importo. Preciso me defender. Eles ultrapassaram um limite, e agora terão que lidar com as consequências. Naquela noite, enquanto eu estava sentado em minha casa silenciosa, pensei em como as coisas haviam mudado. Ontem eu era um avô dedicado, dedicando meu tempo para ajudar minha família. Agora eu era o velho feioso que foi descartado. Mas sabe de uma coisa? Prefiro ser um velho feioso com respeito próprio do que um capacho com um título bonito. Servi-me mais um gole de uísque e brindei a minha nova liberdade. Deixe que eles resolvam o cuidado com a filha. Eu tenho uma vida para viver, e ela não gira em torno de ser o babá não remunerado deles. Enquanto eu adormecia naquela noite, não pude deixar de me perguntar o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa, eu não seria mais o saco de pancadas de ninguém. Atualização 2. Então, alguns meses se passaram e eu não ouvi nada do meu filho. Eu efetivamente tinha deixado de cuidar da neta, e, até onde eu sei, eles estavam lutando para encontrar outra pessoa que pudesse fazer isso. Eu imaginei que eles teriam que desembolsar dinheiro para uma creche ou convencer algum de seus conhecidos a ajudar. Não era mais meu problema. Durante esses meses, me joguei no meu trabalho no clube de beisebol. As crianças lá me deram um senso de propósito, e o entusiasmo delas pelo jogo era contagiante. Isso me lembrava de tempos mais simples, quando meu próprio filho tinha aquela idade, ansioso para aprender e cheio de energia. Mas eu empurrei esses pensamentos para longe, não havia sentido em ficar preso ao passado, quando o presente já estava me mantendo ocupado o suficiente. Eu estaria mentindo se dissesse que não pensava na minha neta todos os dias. Eu sentia falta das risadinhas dela, de como seus olhos brilhavam quando me via, mas toda vez que esses pensamentos surgiam, eu me lembrava da falta de respeito que suportei. O respeito próprio tem que vir em primeiro lugar, mesmo que signifique fazer escolhas difíceis. Então, ontem à noite, recebi uma visita inesperada do meu filho. Ele apareceu na minha casa parecendo um desastre, olhos vermelhos, roupas amassadas e um olhar geral de derrota no rosto. Por um segundo, eu me senti preocupado, afinal, ele ainda era meu filho. Mas me contive. Eu já tinha passado por isso antes e não estava disposto a baixar a guarda tão facilmente. Eu o chamei para entrar, mas tinha um pressentimento ruim sobre o que estava por vir. Ele simplesmente se sentou e ficou olhando para o chão, claramente reunindo coragem para me dizer algo. O silêncio se prolongou, espesso e desconfortável. Me lembrou do silêncio antes de uma tempestade. Você sabe que algo está chegando, mas não tem certeza de quão ruim vai ser. Eu casualmente perguntei o que estava acontecendo. Foi quando a represa se rompeu. Ele começou a chorar, com o rosto enterrado nas mãos, não apenas algumas lágrimas, veja bem, mas soluços de fazer o corpo todo tremer. Eu não o via chorar assim desde que ele era um garotinho que tinha ralado o joelho jogando beisebol. Então, Lídia era uma golpista, ele finalmente conseguiu dizer entre os soluços. Ela convenceu minha nora a investir em algum esquema que triplicaria o dinheiro em um ano. Aparentemente, era para investir em uma empresa fantasma. Eu não entendi todos os detalhes, nem procurei saber muito mais. Não precisava, já vi golpes suficientes na minha vida para saber como essa história termina. Enquanto ele falava, parte de mim queria dizer, eu te avisei, afinal de contas, eu sempre tive minhas suspeitas sobre Lídia desde o início. Mas, vendo meu filho ali, quebrado e derrotado, eu não consegui me forçar a torcer a faca.
Em vez disso, eu apenas ouvi enquanto ele contava toda a história. Aparentemente, minha nora ficou tão impressionada com o esquema que não apenas investiu suas economias, mas também parte das economias do meu filho. Não se tratava apenas de dinheiro, embora isso já fosse ruim o suficiente, era sobre a confiança, a fé cega que eles colocaram nessa mulher que não mostrou nada além de desrespeito à nossa família. E adivinhe o que aconteceu com Lida depois disso? Ela desapareceu no ar, sumiu como um sopro de vento. Eles fizeram uma queixa à polícia e foram à delegacia de crimes cibernéticos para rastrear o pagamento, mas não tiveram sorte, era como perseguir um fantasma. Fiquei chocado ao saber disso. Quero dizer, ela não era uma conhecida aleatória que minha nora conheceu em um shopping ou salão de beleza, ela era sua colega de trabalho, certo? Mas sim, ela não apareceu para trabalhar, sua casa está vazia, a polícia pegou os detalhes do escritório e entrou em contato com os pais dela, mas o número que eles tinham era errado. Tudo começou a soar como algo saído de um filme ruim. Eu não sabia o que dizer. Eu me senti terrível por eles. Ninguém merece ser enganado, e pensar que o futuro da minha neta poderia estar comprometido por causa disso me fez sentir uma dor no coração. Mas não pude deixar de lembrar de todas as vezes em que ele ignorou minhas preocupações, defendeu o comportamento de Lydia e desconsiderou meus sentimentos. Ele escolheu ela em vez de mim e me pediu para pedir desculpas para ficar bem com ela, né? Engraçado como as coisas acontecem, não é? Meu filho desabou de novo, os ombros tremendo a cada soluço. Papai, ele balbuciou, eu não sei o que fazer. Estamos em sérios apuros. Podemos perder a casa, o bebê. Ele não conseguiu terminar a frase. Então, ele olhou para mim, com os olhos vermelhos e inchados. Precisamos da sua ajuda, ele disse. Precisamos que você volte a cuidar da bebê, e precisamos de um pouco de dinheiro, apenas para nos manter até conseguirmos resolver isso. Fiquei sentado por um momento, deixando suas palavras penetrarem. Parte de mim queria ajudar, afinal, ele era meu filho e aquela garotinha era minha neta. Mas outra parte de mim, a parte que lembrava do desprezo deles, hesitou. Respirei fundo e olhei meu filho diretamente nos olhos. Eu realmente sinto muito por você, eu disse, mas você pediu por isso. Sua esposa escolheu rir e aproveitar os comentários depreciativos que sua amiga fez sobre mim. Ela gostou quando a amiga dela me insultou. Você escolheu ficar do lado da sua esposa e da amiga golpista dela, e desconsiderou meus sentimentos. Então, viva com essa escolha. Eu estou fora. O rosto dele caiu, uma mistura de choque e decepção tomou conta dele. Mas pai, ele protestou, nós não podemos pagar nossas contas. Esqueça contratar uma babá. Eu não pude deixar de soltar uma risada seca. E ainda assim, o ego da sua esposa é tão grande que ela não veio com você, apesar de estar em apuros, como você diz. Ele estremeceu com isso, mas insistiu, e se ela pedir desculpas? Isso te convenceria a nos ajudar? Eu balancei a cabeça negativamente. A desculpa dela não significa nada para mim, assim como suas lágrimas não significam nada. Não vou ser levado por lágrimas de crocodilo ou um pedido de desculpas sem coração, e muito menos dar minhas economias ou meus serviços gratuitos. Então ele tentou uma abordagem diferente, sua voz assumindo um tom ligeiramente desesperado. Papai, você pode precisar da nossa ajuda eventualmente, à medida que vai envelhecendo. Não deveríamos ficar juntos como família? Eu já havia considerado esse ponto antes, nas horas quietas da noite, quando o sono não vinha. Mas eu sei que, se eu estivesse em uma situação em que precisasse da ajuda deles, eles nunca teriam aparecido. Então, por que eu deveria, filho? Eu disse, se eu precisar de ajuda um dia, vou resolver por conta própria, assim como você vai ter que fazer agora. Ele fez uma última tentativa. E quanto à sua neta? Ela não tem culpa nisso. Como você pode virar as costas para ela? Essa doeu, admito, mas eu mantive minha posição. Se minha neta crescer e se tornar uma pessoa sensata, ela vai me respeitar por ter me defendido. Às vezes, as melhores lições que ensinamos aos nossos filhos são as mais difíceis de dar. Ele saiu com uma cara amarga, batendo a porta atrás de si. Eu sei que não posso contar com eles, nunca. Mas isso não é porque eu os recusei, eles não teriam me apoiado de qualquer maneira. Então, é melhor eu me salvar de ser explorado.
Eu aceito o que Deus planejar para mim e para minha velhice. Não vou perder o sono com isso. Conforme os dias passaram, eu entrei numa escola em tempo integral para treinar os alunos, e não poderia estar mais feliz com isso. As crianças lá não me julgam pela minha aparência ou pelo meu passado, elas apenas veem um treinador que se importa, que quer ajudá-las a ser suas melhores versões. Às vezes, quando estou no parque ou no supermercado, acho que vejo meu filho ou minha nora. Eles sempre desviam o olhar rapidamente, fingindo não me ver. Isso dói, não vou mentir. Veja bem, a vida tem uma maneira engraçada de nos ensinar lições. Minha nora riu quando sua amiga me chamou de vagabundo feio, mas agora? Agora sou eu quem está livre. Dizem que viver bem é a melhor vingança. Bem, sou a prova viva disso. Posso ser um vagabundo feio aos olhos deles, mas sou um vagabundo feio com respeito próprio, com propósito e com paz de espírito. E isso, meus amigos, vale mais do que qualquer serviço gratuito de babá no mundo. Então, aqui vai um brinde a se defender, não importa o custo, um brinde a saber seu valor, e a não deixar ninguém te fazer sentir menos do que é. E aqui vai um brinde ao doce, doce sabor do karma quando finalmente chega batendo a porta. Adivinhem quem teve a última risada no final das contas? Esse velho vagabundo feio, e deixem-me dizer, isso é muito, muito bom. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.